Oi, eu sou a Lilia Massafera e nesse vídeo vou mostrar como eu faço a bolsa Gigi. Os materiais que a gente vai usar para fazer a bolsa Gigi. 60 centímetros de alça, aqui eu tô usando alça acetinada. Eu vou prender a alça com um rebite. Então vamos usar 2 rebites de um lado e 2 do outro. 2 mosquetões da mesma largura da alça, que tem 3 centímetros. Vamos usar um zíper de 40 centímetros, um cursor, 2 meia argolas de 2 centímetros de largura. Aqui 2 vezes o molde do porta-alças. Para o forro, a gente vai usar 2 vezes o molde. Para o bolso do forro, a gente vai usar uma vez 18 centímetros por 22 centímetros, então vai ter 22 de altura por 18 de comprimento, tá? A gente vai dobrar. E 2 vezes o molde no principal. Para auxiliar a gente na confecção, vamos usar fita dupla face, essa tem 7 milímetros, e fita de reforço. Começando pelo bolso, eu vou, então, aqui tem 18 centímetros e aqui tem 22. Na altura, eu vou dobrar. E aí, aqui, vou deixar uma abertura de mais ou menos 3, 4 centímetros. Faço essa marcação porque eu vou começar a costura aqui com retrocesso. Faço toda essa parte, quando chegar aqui do outro retrocesso. Aí eu vou virar e vou fazer igual do outro lado. Então, começo a costura aqui com retrocesso no início e no final. Um pé de máquina com o ponto 3,5. Se quiser colocar clips, pode colocar. Então, eu fiz desse lado, vou virar, faço igual desse. Agora eu vou cortar os excessos. Sem chegar na costura. Que assim, na hora que eu virar, desvirar o bolso, ele vai ficar com um bom acabamento. Puxo e corto as linhas. E vou queimar também com a chama azul do isqueiro. Vou desvirar, eu uso uma agulha de tricô de madeira. E aqui também, ó, eu coloco o dedo e empurro, para o cantinho já ficar mais ou menos certo. Posso fazer isso nos 4 cantos.
Pronto. Aqui onde tem a abertura, eu costumo deixar com clips para eu não perder o lugar que tá aberto. E agora vou mudar o ponto pro 4 e vou fazer um pesponto bem aqui. Então, a minha abertura tá desse lado, eu vou fazer o pesponto do lado oposto. Começo com retrocesso no início e no final. Então, esse é o pesponto. Novamente, vou cortar e queimar as linhas. Vou posicionar o bolso no forro. Então, para isso, eu vou usar fita dupla face. Vou cortar ela ao meio. E aonde é o meu avesso, de um lado eu coloco a dupla face bem no cantinho, mas sem deixar aparecer aqui na frente. Do outro lado também. Assim. E aí aqui vai ter a marcação de onde é a colocação do bolso, tá? Mais certinho, né? Que aqui foi o teste, então não tá certinho, mas no molde de vocês vai vir certinho a medida. Então, eu vou posicionar conforme a marcação no molde. E aí, vou tirar a dupla face das laterais. E vou passar uma costura em toda a volta, com retrocesso no início e no final. Mas eu começo a costura aqui. Dou retrocesso, passo um ponto para fora do bolso, continuo a costura, fecho essa parte de baixo já na costura, subo, vou dar um ponto para fora do bolso e vou terminar a costura aqui embaixo, mais ou menos 1,5 centímetros para baixo do início do bolso. Que essa costura aqui vai segurar mais, vai dar mais proteção para o bolso não descosturar. Então, eu começo aqui, dou retrocesso, um pontinho para cima. Continuo a costura. Já aproveito, fecho essa parte de baixo do bolso. Vou remover as marcas da caneta fantasminha. E já aproveito e queimo na parte de trás as linhas. Então, aqui o bolso. Colocado. Vamos preparar os porta-alças. Então, eu vou pegar a fita de reforço e vou colocar bem no meio, na altura, na parte de trás, bem aqui no meio. Se quiser marcar, pode marcar com um pique ou riscar com a caneta, de preferência fantasminha, sempre no lado avesso, tá? Então, se quiser riscar com a caneta, pode. Eu só fiz um pique para marcar o meio.
Então, vou fazer isso nos dois. Nesse aqui eu já passei, mas vou marcar o meio. Vou passar a fita dupla face em cima da fita de reforço, porque a gente vai virar para fazer esse porta-alça. Então, aqui eu tiro a fita e vou virar bem no meio, onde eu colei a fita de dupla face e a de reforço, né? Então, aqui a gente faz essa dobra que a gente chama dobrar beijado. Essa linha vai juntar um fim do material com o outro, tá? Então, vai ficar dessa maneira na parte do direito. Fazer isso nas duas. Então, dobro ao meio e junto o outro lado, sem deixar praticamente nenhum espaço entre os dois, entre a junção, tá? Desse jeito. Agora, eu vou passar uma costura de pesponto nas duas laterais, nessa lateral e nessa lateral. Então, bem no cantinho, com retrocesso no início e no final. Então, o ponto é o 4. E eu vou dar retrocesso no início e no final. Vai ficar assim. E aí, eu vou cortar e queimar as linhas sempre. Sempre com a chama azul do isqueiro. E agora, eu coloco a meia argola aqui dentro. E eu já gosto de deixar aqui com uma costura de segurança, tá? Então, eu já vou fazer uma costura bem nessa parte para juntar essas duas. Deixo bem alinhado aqui as duas pontas. Vou fazer uma costura de segurança, mas eu vou fazer retrocesso no início e no final. Importante aqui é que eu começo a costura aqui do meio, porque isso ajuda essas duas partes não correrem, não ficarem diferentes, elas ficam bem alinhadas, a gente coloca bem alinhado, só que começa a costura no meio, dou retrocesso, ou eu venho pra frente, tanto faz, então eu começo a costura no meio, posso vir pra frente, aí eu dou retrocesso até o final e termino a costura no meio. Corto e queimo as linhas também, mas vai ficar desse jeito o meu porta-alça. Eu já coloquei a minha plaquinha, a plaquinha da minha marca, escolhi qual dos dois principais vai ser o meu
minha parte da frente e já coloquei a plaquinha. Aqui a gente já tinha colocado o bolso, então meu bolso, a abertura tá pra cima. Vamos colocar o zíper no principal. E a parte que não tem bolso é o que eu vou juntar com essa parte da frente. Então, eu vou pegar o zíper, vou colocar direito do zíper com direito do principal. Deixo a mesma medida, né, sobrando dos dois lados do material. Se eu quiser, eu posso clipar ou eu passo uma costura de segurança. Então, vou passar uma costura de segurança, eu uso ponto 5. Aqui não tem segredo. Então, vou colocar o ponto 5 porque assim eu gasto menos linha, tá? Então, eu alinho o zíper com o meu principal aqui em cima. Vou deixar ele bem retinho. Então, essa primeira costura é para colocação do zíper. Eu dou retrocesso no início e no final. Então, vai ficar assim. E agora, eu venho com o forro e coloco o direito do forro com o direito do principal, alinhado aqui em cima e com toda essa parte também, tá? Então, se quiser, pode clipar aqui em cima, quiser colocar um clips aqui embaixo também. E aí, essa costura eu vou fazer com o ponto 3,5, então eu já mudo na máquina e eu vou passar o calcador bem próximo à cremalheira do zíper aqui. Então, essa parte aqui do calcador vai estar alinhada bem paralela, juntinho da cremalheira do zíper aqui. Dou retrocesso no início e no final. A costura vai ficar assim. Aí eu vou queimar as linhas. Corto o excesso de linha se tiver muito grande. Vou virar aqui e vou fazer o pesponto. Então, eu vou rebater essa costura. Então, aqui eu junto forro com forro, deixo bem certinho. E eu gosto de colocar clips aqui nessa parte de baixo para juntar, para eles ficarem bem alinhados, tá? O forro com o principal na hora de fazer essa costura, para não ficar faltando material em nenhum lado. Então, aqui eu deixo bem certinho. E conforme eu for costurando, passando o pesponto, eu vou puxando essa parte aqui de baixo, ó. Vou fazendo isso para que aqui atrás não fique nenhuma barriguinha, não fique nenhuma sobra de material. E aqui embaixo fique alinhado. Então, eu vou fazendo isso durante toda a costura. Agora, como é um ponto de pesponto, eu coloco o ponto número 4. E eu também vou dar retrocesso no início e no final. Então, seguro embaixo para deixar alinhado e dou uma leve esticadinha em cima. Só pro forro e o principal ficarem do mesmo tamanho.
Retrocesso no final. Então, o pesponto vai ficar assim. Agora, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa do lado de cá. Então, eu coloco direito do principal com direito do principal. Vou alinhar aqui em cima. E vou fazer a costura de segurança no zíper, tá? Então, ó. O principal tá aqui, eu vou pegar... Se quiser destacar o zíper, pode, tá? Mas eu gosto de fazer assim. Então, eu já alinho aqui as laterais e já alinho o zíper com o principal. Então, direito do zíper com direito do principal. Vou colocar o ponto 5, pra gente economizar linha. Retrocesso no início e no final. E zíper bem alinhado ao material principal. Se quiser clipar, clipa, se você se sentir mais segura. Então, retrocesso no final. Assim. Então, agora eu vou colocar o forro aqui em cima. Então, direito do forro com o meu bolso pra cima, abertura do bolso, né? Direito do forro com direito do forro. E agora eu passo a costura próxima novamente à cremalheira do zíper, aqui. Então, eu vou colocar o ponto 3,5, que essa é uma costura de fechamento. Calcador bem próximo à cremalheira do zíper e paralelo. Retrocesso no início. Retrocesso no final. Então, fiz a costura. Vou cortar e queimar as linhas. E vou rebater a costura. Então, eu viro aqui, ó, tá forro com forro. Se eu quiser, posso até vincar aqui, que dá ajuda também. E direito com direito. Então, vou clipar aqui embaixo para deixar alinhado o forro com o principal. Põe um clipe aqui. Se quiser clipar tudo, pode. Aqui. E aqui. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado aqui, que já tá pronto. Vou costurar com ponto 4, que é o ponto de pesponto. E vou puxar essa parte e a parte do zíper levemente, só para que aqui não fique nenhuma barriguinha. Então, retrocesso no início e no final. E vou acertando aqui em cima e embaixo.
retrocesso no final. Vai ficar assim. Né? Agora, vamos posicionar os porta-alças. Então, eu costumo marcar aqui do meu principal para baixo 2 centímetros, tá? Para poder posicionar os porta-alças. Então, eu marco 2 centímetros aqui e vou posicionar o meu porta-alça dessa maneira. Como eu quero que ele fique mais próximo à costura, só que eu tenho que tomar cuidado porque aqui tem a ferragem. Então, eu vou posicionar ele bem. Então, ele tava com 6 centímetros antes da gente dobrar, né? Então, ele ficou com 3. Eu vou posicionar ele e eu vou costurar. Eu posso marcar 1,5 centímetro aqui no porta-alça mesmo, da parte, dessa parte aqui pra dentro, eu marco 1,5 centímetros. Então, eu vou marcar aqui 1,5. E aí, eu vou costurar, vou passar a costura aqui, em cima do risco que eu fiz. Então, eu posso colocar ele bem aqui pra fora e aqui eu vou fazer essa costura, tá? Vou fazer isso nos dois. Então, 1,5 centímetros. Eu vou afastar o forro, vou costurar só no principal. Então, coloco aqui na marcação de 2 centímetros de altura, dessa parte para baixo. E aqui, ó, eu não vou colocar essa marcação, esse risco que eu fiz exatamente no... Eu vou colocar um pouquinho, meio centímetro para dentro, tá? Então, ó, eu não vou colocar esse 1,5 exatamente aqui onde termina o meu principal. Eu vou colocar um pouquinho para dentro, meio centímetro, tá bom? Então, eu vou passar a costura aqui em cima, de onde tá a minha marcação. Vou deixar no ponto 4 mesmo. E eu vou também começar a costura bem no meio. Começo a costura bem no meio do porta-alça. Então, do meio pra frente, dou retrocesso, atrás e termino no meio de novo a costura, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. Vou fazer isso igual do outro lado. Colocados os dois porta-alças, vamos colocar o cursor. Então, a minha plaquinha tá aqui. Eu vou abrir a minha bolsa e fechar, vou abrir a minha bolsa nesse sentido. Então, eu coloco a parte reta do meu cursor desse lado aqui, tá? Do meu lado, nesse caso, o meu lado direito. Eu tô olhando a bolsa de cabeça para baixo, então do lado direito eu coloco a parte reta do meu cursor. Então, eu venho aqui, vou colocar. Se quiser usar o colocador de cursor para auxiliar, pode colocar com ele. Tem gente que corta, né, um pedacinho maior do zíper do que o outro, da cremalheira. Eu já gosto de colocar assim ele do mesmo tamanho. Então, coloquei o cursor, parei com ele no meio. Agora, o que eu vou fazer é igualzinho a gente faz com o necessaire. Junto direito com direito. Vou clipar.
Vou clipar toda a volta. Alinhando bem direitinho. E aqui na parte do zíper, eu sempre coloco o zíper virado pro forro. Então, a cremalheira vai estar virada pro forro. E aqui, eu alinho bem direitinho essas duas costuras. Então, aqui eu venho, alinho bem certinho, desse jeito. Então, coloco um clips aqui. Puxo o forro pro outro lado. Assim. Vou fazer igual desse lado oposto. Coloco um clips aqui. E o meu zíper virado pro forro. No forro, a gente vai deixar um espaço para desvirar. Então, vamos fazer essa marcação. Vamos alinhar tudo. Aí, você escolhe, se você quiser fazer, deixar a abertura na lateral ou aqui nessa parte de baixo. Como essa parte de baixo tá bem maior do que a lateral, eu vou fazer a abertura aqui para desvirar, que vai ficar mais fácil. Já alinhei tudo. Então, aqui eu vou marcar para eu deixar aberto. Vou deixar até uma abertura maior. Vou deixar mais ou menos 3 centímetros desse lado e 3 centímetros desse lado. Vamos marcar 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui, tá? Então, assim, vai ficar uma abertura bem grande pra gente poder desvirar sem muito sacrifício. Então, eu vou começar a costura nesse meio de baixo do principal, tá? Então, eu começo a costura aqui com o ponto 3,5 e um pé de máquina, vou fazer essa costura. Posso fazer essa costura inteira aqui, na verdade, tá? Porque a gente tem as box, então a gente pode fazer essa costura lateral aqui da parte principal toda. Com retrocesso no início e no final. E agora, a gente vai fazer a lateral. A gente fez a parte do fundo da bolsa. Então, vamos fazer a lateral. Então, de novo, retrocesso no início e no final. E aí, eu vou estender a minha costura. Vou passar aqui aonde tem o meu porta-alça. E vou estender a costura da parte principal pro forro, até o final. Lembrando, o zíper fica virado pro forro. Posso ir ajeitando aqui para ficar bem direitinho. Termino a costura de uma lateral com retrocesso. Então, vai ficar assim, ó, toda essa lateral costurada com retrocesso no início e no final. Agora, eu vou virar, vou começar de novo pelo principal, fazer exatamente a mesma costura que eu fiz do outro lado agora.
Zíper virado pro forro. Retrocesso. Então, só aqui no forro é que eu vou costurar até a minha marcação. 3 centímetros em cima, 3 centímetros embaixo, bem alinhado. Retrocesso no início e no final. Em cima. E embaixo. Então, feitas as costuras todas, agora eu vou fechar as caixas de leite. Então, eu abro bem aqui, alinho bem direitinho, posso colocar... Vou colocar costura com costura e vou colocar uma costura para um lado e outra costura para o outro, tá? E aqui passo um pé de máquina. Costura com costura. Retrocesso no início e no final. Não esqueçam de cortar e queimar todas as linhas. Abro bem aqui. Se eu virei esse lado aqui para um lado, eu procuro virar esse outro lado igual, tá? Pra ficar igual dos dois lados. Alinho bem a costura do meio. Retrocesso no início e no final. Vou fazer isso com o principal também. Então, vou abrir aqui. Bem certinho. E vou colocar uma costura para um lado, outra costura para o outro lado. Posso pôr um clips aqui, porque esse material, esse sintético é um pouquinho mais duro. Então, vou pôr aqui, que aí já vai me ajudar nessa parte. Assim. Retrocesso no início e no final. Faço isso de um lado, igual do outro. Costura com costura. Aqui. Esse para um lado e esse para o outro. Vou clipar para me ajudar a costurar. Assim. Retrocesso no início e no final. Corto e queimo todas as linhas e vamos desvirar. Antes de desvirar, eu vou cortar esses excessos. Eu não preciso cortar rente, tá? Posso deixar um meio centímetro. Vou queimar especialmente o zíper para ele não desfiar.
E agora vou colocar a mão aqui por dentro, vou abrir o meu cursor que tá fechado. E vou desvirar a peça. Certo bem direitinho os cantos box. Aqui posso até bater com um martelinho para ele assentar melhor. Meu porta-alças. E aqui eu já vou fechar essa abertura no forro. Então, aqui eu alinho bem direitinho. Pela costura que eu tenho aqui, eu já vou deixar mais ou menos a mesma medida aqui pra dentro. Eu posso ir colocando clips. E já vincando. E agora passo uma costura aqui para fechar. Vou usar o ponto 4. Mas você pode usar o 3,5, como você preferir. Se você quiser uma costura mais fechada. E aqui eu faço uma costura bem no cantinho. Um pouquinho menos até do que a costura de pesponto à distância. Mas aí também vai do seu gosto. Eu gosto de deixar bem no cantinho essa costura de fechamento do retrocesso no começo e no final, corto e queimo as linhas. Então, a costura vai ficar assim. E aí, eu vou colocar pra dentro da bolsa, deixar bem alinhadinho. Aqui, eu empurro com o meu dedo essa parte do zíper, ó, pra ele ficar mais pra fora possível. Assim. E aqui a mesma coisa. Posso também, vou dar uma batidinha com o martelo aqui, para ficar bem assentada essa costura. Desse lado, do outro lado e aqui também. Ela tá praticamente pronta, a bolsa Gigi. Só vamos fazer a alça agora.
Para fazer a alça, a gente vai precisar de 2 mosquetões e 4 rebites. Aqui eu tô usando o rebite número 3, dourado, e 60 centímetros de alça. Então, eu vou marcar na alça 8 centímetros em uma ponta e na outra também. Então, do início aqui ao fim eu marco 8 centímetros e do mesmo lado na outra ponta, 8 centímetros. Depois, 4 centímetros. E 4 centímetros. Agora, eu vou passar uma dupla face nessa ponta e nessa. E aqui no lado oposto também, nas duas pontas. Vou virar do lado que eu fiz a marcação. Vou colocar... Vou dobrar aqui na primeira marcação de 4 centímetros. Se quiser, pode até dar uma martelada aqui, que ajuda a alça a assentar. Vou tirar o outro pedaço de papel da dupla face, coloco o mosquetão. E daí, ó, eu coloco o mosquetão bem no final da alça, aqui, e dobro. Assim. Essa outra marcação aqui, a gente faz quando você vai costurar. Como eu vou colocar rebite, o fim da minha alça vai ficar bem próximo aqui da minha ferragem. Mas se eu fosse costurar, aí eu ia chegar nessa marcação, outra aqui, a segunda de 4 centímetros, ia chegar aqui, e aí eu ia fazer um retângulo aqui, ó. Eu gosto de já marcar com a régua para ficar bem certinho. Aí eu só passo a agulha aqui, só costuro em cima da marcação, do risco, tá? Então, quer dizer, a agulha vai bater exatamente aonde está o meu risco. E aí, eu não corro o risco de pegar a ferragem aqui, tá? Então, quando eu vou costurar, eu faço essa segunda marcação de mais 4 centímetros. Aí, eu chego na dobra aqui, eu chego na marcação. E daí, eu risco aqui onde eu vou costurar. Como eu vou colocar rebite, vou apagar essa marcação. Eu queria só dar essa opção para vocês. Se vocês fossem costurar, aí faz essas duas marcações. Se não for costurar, é só essa primeira marcação de 4 centímetros. Aí você vai chegar bem próximo aqui a ferragem do mosquetão do final da alça e dobrar. E aí, a gente vai colocar... Agora, a gente vai marcar aqui a distância entre as cabeças do rebite. Então, eu vou marcar aqui mais ou menos... Então, eu pego aqui aonde tá o meio, né? E vou marcar mais ou menos... Aqui eu vou seguir o padrão da alça, tá? Vai dar mais ou menos 75 centímetros daqui pra cá e daqui pra cá. Então, eu vou marcar um tantinho pra frente do meu padrão aqui do risco.
tá? E bem na altura é mais ou menos no meio da alça. Então, agora posso fazer isso do outro lado também. Então, como eu vou colocar o rebite, vou tirar o papel aqui da dupla face. Dobro na marcação de 4 centímetros. Coloco o mosquetão. Tiro o papel da dupla face. Coloco o mosquetão bem rente ao final da alça. E dobro. E aí, vou marcar na altura, mais ou menos no meio, aqui. E um pouquinho pra dentro. Se não tiver padrão a sua alça, você pode marcar 1 centímetro pra dentro, tá? De cada lado. E agora eu vou... Você pode fazer esse furo de 2 formas. Ou faz com se você tiver um alicate perfurador, pode fazer com ele, que é um parecido com esse. Eu gosto muito de usar esse aqui, que é o perfurador giratório, que ele me dá liberdade para furar em qualquer lugar que eu quiser. Para isso, a gente usa essa plaquinha aqui, que chama cepo, para colocar embaixo. Ou ainda, você pode usar, se você tiver ferro de solda, e aí com a pontinha do ferro de solda quente, você vem aqui e só perfura as 3 camadas, né? Ou uma de cada vez, você que escolhe. E aí ele já vai perfurar e selar o ferro de solda. Mas eu vou mostrar para vocês como a gente faz com o perfurador giratório. Então, se fosse com esse aqui, o meu eu não sei se está afiado o suficiente. Então, eu não sei se ele vai furar. Mas com o alicate seria isso aqui. O meu tá até meio duro. Tá travado. Deixa eu pegar um outro. Aqui. Então, você vai... Tem vários tamanhos de furo. Vamos ver se o meu vai furar. Não sei se ele tá afiado. A gente vem aqui, aperta. O meu não vai furar, não tá afiado, tá? Mas a alça é mais difícil mesmo. O jeito mais rápido de fazer é com o ferro de solda. Se o seu perfurador estiver bem afiado, aí ele vai furar bem certinho todas as camadas. Ó, o meu agora furou. Tá? Então, vou fazer isso nos outros 3 furos, e aí a gente já vai colocar o rebite. Então, feitos os 4 furos, agora a gente coloca o rebite. Eu coloco essa parte aqui, que tem o pininho, na frente. E a capinha eu coloco atrás. Só dou uma apertadinha para ela não cair. Faço isso em todos os furos. Se quisesse colocar também só um rebite bem aqui no meio, também poderia, tá?
Aí é a seu gosto. Aí eu venho no balancinho, ou se você tiver o alicate, e aperto. Meu balancinho já tá regulado, só vir aqui e apertar o rebite. A alça de ombro tá pronta. Só a gente vir aqui. E a bolsa Gigi tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um beijo!